precisamos conversar, sim, no sentido de dialogar, isto é, de encontrar o conhecimento dado pela análise, a troca de análises, de percepções, bem além de opiniões, um pouco mais próximos da ciência do que impressão pessoal, grupal, interesses limitados sobre os resultados das eleições. Precisamos. São resultados de eleições municipais para vereadores e vereadoras, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, mas que tem uma conotação neste ano devido à conjuntura de crise nacional e que nós precisamos ponderar, analisar, até para levantarmos honestamente, sem ranço, sem chororô, embora com dor, embora com sofrimento, evidentemente, mas sem agressões, sem desrespeito a quem venceu e a quem se derrotou. Mas antes de entrarmos nesta primeira fase de análise, que continuará na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, lembro a vocês da importância dos likes aqui. Também, no mesmo sentido, dos comentários de vocês, da ativação do sininho e principalmente das inscrições de vocês aqui no canal. Mas também é importante o compartilhamento, né? Valorizando sempre também os comentários de vocês, porque são formas assim de expressar o pensamento aqui neste canal que tem seu imenso valor nesse universo de análise política, de conversa em torno daquilo que nos amargura ou daquilo que nos esperança. Então, vamos lá. Nesta primeira fase, agora, nesta terça-feira, 8 de outubro, dia histórico para a América Latina e para o mundo, com a captura do grande revolucionário Ernesto Che Guevara, que depois, no dia 9, foi assassinado há muitos anos aqui na Bolívia, perto de nós. País nosso vizinho, onde ele queria fazer a segunda revolução na América Latina. Então lembramos de Ernesto Che Guevara com muita saudade, com muito respeito ao seu engajamento revolucionário. E aí que está, engajamento, luta e martírio revolucionários. Bom, vejamos essa primeira fase, porque na segunda eu direi mais sobre as causas. Hoje levantarei mais o que espanta, os fenômenos, as admirações que ocorrem muitas vezes por falta do que eu direi na próxima quinta-feira. Se hoje é 8, então será no dia 10, o nosso próximo encontro aqui nesta edição do Conversa.com Dom. Bom, primeiro uma admiração, até encontrei vídeos com xingamentos e até com gente prometendo passar por aí para cobrar aqueles a quem lhes foi dado dinheiro no processo de compra de votos. Dinheiro esse que não comprou votos, apenas comprou a promessa de setores amplamente pobres da nossa sociedade brasileira, que vive nos municípios onde eleitores pobres votaram em candidatos ricos, onde eleitores pobres votaram em candidatos neoliberais e votaram na extremíssima direita, que é o fascismo, principalmente resumido ali no partido do Jair Bolsonaro, o tal de PL, mas também distribuído em outros partidos, como e outras agremiações aí de menor porte, mas que atuam na direita, na defesa dos interesses da burguesia e do Estado neoliberal privatista, Estado neoliberal de
de ruptura com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, ruptura com os programas sociais no Estado, ruptura com o Estado investidor no desenvolvimento e na independência nacional. Isso existe. Agora, a grande admiração é essa, mas como os pobres podem votar em ricos? Homens e mulheres ricos, de direita, fascistas. E há, em vez de uma análise, um xingamento nesse sentido. Mas como os pobres desempregados ou vivendo parcamente de serviços intermitentes, trabalhos intermitentes, sem direito algum, como os pobres votam na direita? A pergunta é muito boa. É uma pergunta que eu levanto aqui há muito tempo e tem explicação para esse fenômeno de pobre votando em ricos. E claro que é aquela classificação falsamente sociológica, né, das classes A, B, C, D, E, não sei o que. Tudo falsa classificação. Pobre é pobre. Denomine-se classe B, C, tá? É pobre que vota em rico. Por que vota em rico? Por que troca o seu voto por algumas migalhas financeiras? Então eu ofereço como critério de análise desse fenômeno real, ele existe de fato. O lumpenproletariado existe, o lumpenproletariado econômico, social e moral existe. O lumpenproletariado intelectual também, a pobreza, né? O uso das mentes dos pobres contra os próprios pobres. Esse evento existe. Agora, por que isso existe? Por que pobre vota em rico? Por que pobre, a famosa definição, me parece preconceituosa, pobre de direita? Pode existir pobre de direita? Existe. Mas será que é isso mesmo? Será que se trata pobre de direita? Pode-se dizer que há direita entre os pobres? Eu responderei estas questões e outras no próximo encontro aqui nesse mesmo horário às 19 horas. Eu sinto que eu preciso fazer essa análise, que eu devo fazer essa análise, que é compromisso ético meu fazer essa análise. E o outro evento, outro fenômeno também muito forte nessas eleições é o imenso contingente da classe trabalhadora, tanto nos chamados estratos assalariados, subassalariados, até os ditos classe média, que também não existe de fato essa designação, mas digamos assim, para pensar sobre isso, a dita classe média votando na direita, votando no fascismo, como ocorreu aqui em Goiânia, que um subinteligente, um produto do fascismo, que se diz cristão, isso é uma coisa que a gente também tem que analisar, que se diz empresário, seduziu o voto de muitos trabalhadores e trabalhadoras mesmo, com quem a gente encontra nos ônibus, nas portarias dos prédios, nos serviços gerais dos prédios, das empresas, das escolas, das universidades, né? Os garis, as garis, trabalhadores e trabalhadoras desses serviços importantes urbanos, votando no fascismo, votando na direita, votando na burguesia. Como pode trabalhador votar na classe contrária à sua? E é aí que está o problema. Como pode trabalhador votar nos ricos que os exploram? Como podem trabalhadores votar naqueles que dilapidam a economia social, guindando-a para o rentismo, para a exploração, para o arroxo, para baixo e privilégios para cima? Como pode isso? Sem preconceitos devemos analisar essa questão. Mas hoje, nesta edição do Conversa.com Dom,
é o momento das perguntas. Eu aqui levanto as perguntas. E nesse sentido também me deparei, ao limpar aqui o WhatsApp, e aí ao limpar eu dedico um tempinho a ouvir ali uns 10, 20, 30, quando estou com um pouco mais tempo, 50 vídeos diferentes. A lamúria contra os trabalhadores e trabalhadoras é impressionante. E não só lamúria, xingamentos contra a classe trabalhadora, votando na direita, votando no fascismo, votando na burguesia, contra os seus inimigos de classe. Vi arrotos, vi vômitos dos mais pesados e mal cheirosos contra esses setores produtivos da sociedade brasileira. Mas, na verdade, por que os pobres, que os trabalhadores e trabalhadoras votam nos seus inimigos? Qual é o critério que os conduz a votar nos seus inimigos? A eleger exatamente aqueles que têm como apoio o golpe de 2016, a investidura da presidência da República, um golpista mau caráter, inimigo número lá em cima, número inicial, talvez número 1 ou 2 da classe trabalhadora, um traidor da pátria como Michel Temer. E lá se origina esse setor amplo de pobres que durante o golpe em 2016 empunharam faixas e cartazes. Trabalhadores e trabalhadoras empunharam. Agora estou falando sobre os trabalhadores, não somente dos pobres, os despojados e despidos economicamente, mas aqueles que de uma forma ou de outra produzem, trabalham, se cansam, se desgastam, votando naqueles que tiveram origem lá no golpe de 2016. Por isso que estão aí. Porque sem aquele golpe, muitos destes em quem os trabalhadores e trabalhadoras votam agora, não se encontrariam no cenário eleitoral, esse cenário político eleitoral. Não se encontrariam aí. Estão aí porque surgiram lá. Surgiram e cresceram durante o governo Michel Temer. E depois, com a eleição às avessas, graças à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma prisão absurda, uma prisão escandalosa, uma prisão vergonha para o judiciário brasileiro, que nunca devemos esquecer. Então, muitos dos que estão por aí se alimentaram como os porcos desta lavagem do golpe. Muitos desses candidatos se alimentaram com os excrementos do golpe. E engordaram e se apresentam aí. E muitos deles se elegeram, tanto para as câmaras de vereadores, como para os legislativos municipais, como futuros gestores e gestoras. E nos municípios, principalmente nas capitais, onde não venceram o primeiro turno, muitos deles saíram bem votados para o enfrentamento eleitoral em segundo turno, com os votos da maioria. Porque setores mais aquinhoados, mais dotados financeiramente, embora trabalhadores da classe chamada classe média, média que não existe, esse setor intermediário mais aquinhoado, executivos das grandes empresas, professores universitários, profissionais liberais, etc., estes votaram em golpistas, votaram nesses que se alimentaram na lavagem do golpe, votaram. Agora, como pode isso? Como pode isso? Enfim, vários setores da classe trabalhadora votaram naqueles que aí estão, que se originaram do golpe, se alimentaram com o fascismo, o negacionismo, o deboche, o avacalhamento político, o avacalhamento da autonomia nacional com Bolsonaro. Votaram em Bolsonaro. Embora este seja fora do páreo e cada vez mais votaram os seus candidatos.
trabalhadores e trabalhadoras. Como pode isso? Não enxergaram o golpe de 2016? Não enxergaram que aquilo não tinha nada de corrupção no governo Dilma? Pelo contrário. Não enxergaram que a Lava Jato era uma farsa, como cada vez mais se esclarece? Que o Mensalão foi já a primeira grande tentativa de golpe, preparação para o golpe de 2016? Não enxergaram? Não enxergaram. Não enxergaram. Os trabalhadores e trabalhadoras, a grande maioria que votou na direita e que talvez retorne agora para o segundo turno, votar novamente na direita, canalizando mais agudamente, de forma mais clara ainda, os votos no fascismo, na direita, no neoliberalismo, na destruição dos direitos da própria classe trabalhadora. Por que isso? Por que isso ocorre? Que diabos atuam nas mentes dos trabalhadores e trabalhadoras, nas sensibilidades deles? E agora um outro segmento que vem causando bastante alvoroço aí pelos votos descarregados é o pessoal LGBTQIA+. Inclusive vídeos que rodam por aí com LGBTQIA+, bolsonarista, de direita, fascista, batendo no peito que jamais seria de esquerda, votando em quem os tortura, votando em quem os despreza, votando nos agentes do preconceito e da discriminação. Não votaram. E não só votaram, foram candidatos e candidatas desses setores golpistas, porque fascistas em nosso país. Por que isso? Não seria natural votar em quem os defende? Votar em quem levanta suas bandeiras? Votar em quem lhes dá espaço institucional para a defesa dos seus interesses e a sua própria proteção nos legislativos e executivos municipais? Não seria isso o caminho natural? Muitos não veem assim. Muitas não viram assim. E votar em quem os perseguem, seus algozes, de forma assim, bastante clara, não para eles, mas por alguma razão eles não enxergam. E até festejam tirando com a esquerda, se julgando felizes por serem de direita. Por que isso? Por que isso ocorre? Responderemos na próxima quinta-feira. Mas nós temos que perguntar-lhes por que isso ocorre. O que acontece nas mentes destas pessoas? O que as leva a decidir contra si mesmos? Psicologismo não explica isso. O cientificismo político não explica isso. O que explica isso? Explicação existe. Qual é a explicação? E um outro setor também que protegem para empoderar os editaristas, muitos deles votaram. E não só votaram, fizeram campanha. Não só não votaram, fizeram campanha, como ganharam dinheiro da direita fascista, da direita golpista, da direita inimiga. Que são o pessoal negros e negras, identitaristas ferrenhos, fanáticos. Tão fanáticos que acham que a sua corrente, entre tantas que defendem os negros e negras, que lutam, dizem lutar pelos negros e negras, votaram no fascismo, votaram no neoliberalismo, votaram contra aquilo que dizem defender. Tanto que nas campanhas eleitorais televisivas, onde se pode ver, no rádio também tem campanha, mas não se pode ver, pode-se ouvir, e aí não se identifica quem é voz de negro e quem é voz de negra, quem é branco, quem é branca. Mas na televisão a gente viu negro e negra, inclusive, se vendendo, fazendo campanha eleitoral
para a direita, para o neoliberalismo, como é o caso aqui de Goiânia. Você viu isso plenamente, e eles e elas, negros e negras, são usadas de propósito para dizer aos negros: nós aqui queremos vocês do nosso lado. E muitos fazem esse papel. Por que isso? Os negros e negras esqueceram da escravatura. Os negros e negras esqueceram do trepalium. Esqueceram das algemas, dos chicotes, das torturas e mortes, banditismos dos proprietários que os arrastaram para cá, tirando-os das suas comunidades tribais, enfiando-os no individualismo escravocrata. Esqueceram-se dos seus irmãos do passado, esqueceram-se. Que fenômeno atua? Que força é essa que atua nas mentes e dedos de negros e negras que apertam os botões dos números dos partidos dos golpistas? E há outros setores, como por exemplo o feminino. A campanha eleitoral, e eu observei muito isso, fiz questão de me sentar à frente da televisão para observar a direita fazer a sua campanha. Mulheres chamando o eleitorado feminino em nome de Jesus para votar em machistas, votar em truculentos, votar em hipócritas que pregam fidelidade ao outro e vivem se enchendo por aí de amantes. Mulheres fizeram a campanha dos seus algozes, fizeram a campanha do machismo, contra esse discurso absolutamente hipócrita, mentiroso, fake news, que acusa a esquerda de ser antifamília, de gênero e não sei o quê, fazendo campanha para o machismo, para a dominação, para o embranquecimento. O que explica isso? O que faz uma mulher de direita aí pendurada em igrejas, renovação carismática, pentecostal, igreja de televisão, de internet também? O que faz mulheres desses setores apertarem os botões da urna eletrônica contra si mesmas, ao votar nesses facínoras, golpistas, antipatrióticos de verdade, na noção correta de pátria, antidemocráticos, anti-inclusividade, anti-programas sociais, anti-tudo, em favor do patriarcalismo e contra suas irmãs que agem navegando na contramão de toda esta desordem dominante. O que explica isso? A explicação. Então são várias questões assim que devemos levantar sobre o resultado das eleições. Para concluir, eu ouso afirmar, embora as análises que vêm do Ministério Institucional do governo Lula, de que quem venceu foi, aliás, o ministro institucional, que teve um pai que foi preso durante a ditadura, nós fomos amigos, né? Vem dizer que quem venceu nessas eleições foi a Frente Ampla de apoio ao governo Lula. Arthur Lira venceu as eleições, venceu. É da Frente Ampla. Com o seu orçamento secreto, é da Frente Ampla. E assim por diante, Ronaldo Caiado é da Frente Ampla e dá para incluí-lo. E assim por diante. As análises que surgem são análises assim de arranjo, arranjar a realidade contra os fatos, contra a verdade.
sem profundidade, sem dizer exatamente o que ocorre aqui. Inclusive a passividade, para não chamar de omissão, de amplos setores do governo Lula que não ajudaram, nem na campanha eleitoral, nem antes, nas grandes mobilizações, como falaremos na próxima edição do Conversa.com Dom, para a qual eu convido vocês para vir aqui, porque lá eu direi as causas desta derrota. Derrota que deve ser lamentada, sim. Derrota que deve ser, sobretudo, reconhecida, sim. Uma derrota que deve ser analisada e dela tirada lições. E não afundarmos as lamúrias, na depressão, como tem gente já dizendo, não, eu não entro mais nessa, não quero saber. Não, nessa talvez até que seja bom não entrar mesmo, campanha eleitoral, se dispor somente à eleição, votar, ser cabo eleitoral, ser candidato, isso é pouco para quem quer transformar esta realidade. Isso é um mínimo. Em alguns momentos isso chega a ser até desonesto. Então precisamos analisar. Analisar. Com ênfase sim, com força sim, mas de forma respeitosa. Precisamos analisar. E é o que eu farei na próxima edição desse nosso quadro Conversa.com Dom, dia 10 de outubro, às 19 horas, para cujo encontro eu convido vocês para conversarmos aqui. Porque aqui nós exercemos a profecia no seu verdadeiro sentido, de denúncia, de análise, de apontar quem são os responsáveis pela opressão, pelo massacre do povo, mas nós indicamos aqui que isso só se solucionará de maneira profunda e definitiva na perspectiva revolucionária.